Vamos falar da interação corpo-mente, mente e corpo. Sabias que o corpo não reage apenas ao que acontece? Ele reage principalmente ao significado que a mente atribui ao que acontece. Muitas pessoas pensam que a mente e o corpo funcionam de forma separada, como se pensamentos ficassem na cabeça e o corpo fosse afetado apenas por vírus, bactérias ou mesmo lesões. Mas não é assim que funciona. O cérebro está constantemente monitorando tudo o que acontece à nossa volta e dentro de nós. Todo momento ele faz uma pergunta crucial: estou seguro ou estou em perigo? Dependendo da resposta, o corpo inteiro muda. Se o cérebro entende que estamos seguros, o organismo funciona normalmente. A digestão ocorre bem, o sono acontece de forma tranquila e adequada, os músculos permanecem relaxados, a respiração é tranquila. Mas, quando o cérebro interpreta que existe alguma ameaça, ele ativa um sistema de defesa. Nesse momento, os hormônios do estresse são liberados. O coração bate mais rápido, os músculos ficam tensos, o apetite pode diminuir, o sono tende a piorar, a digestão pode ser afetada. E tudo isso acontece porque o cérebro está se a preparar para lidar com um perigo. Ele recebeu um alerta, então ele se prepara para responder ou para comunicar ao indivíduo esse perigo. Agora imagine o seguinte, segundo a história anterior que eu contei, o jovem descobriu que a namorada com quem ele teve relações sexuais poderia estar infectada pelo HIV. Naquele instante, o cérebro interpretou a informação como uma ameaça e surgiu o seguinte pensamento, por exemplo: e se eu também estiver infectado? Esse pensamento vai gerar medo no indivíduo. E o medo, de certa forma, coloca o organismo em estado de alerta. Então, como resposta desse alerta, o corpo começa a produzir respostas físicas, como tensão muscular, alteração do sono, perda de apetite, cansaço, dificuldade de concentração e até perda de peso, em alguns casos. Quando o jovem percebe esses sintomas, pensa: está a ver? Devo mesmo estar doente. Esse pensamento aumenta ainda mais o medo. E o medo aumenta ainda mais os sintomas, porque aí intensifica a ansiedade. E vai formando-se um ciclo vicioso. E mesmo se o teste for negativo, a mente continua presa à ameaça. Ele pode produzir pensamentos de resistência. Por conta da permanência dos sintomas e a intensificação dos mesmos, ele pode vir a pensar: e se o teste estiver errado? Neste ponto, o corpo já não está a reagir à confirmação da doença, ele está a reagir ao medo da doença. Por isso que os sintomas são reais, o sofrimento é real, mas a causa não é o HIV. Pode ser o estado de alerta permanente criado pela ansiedade. É por isso que a psicologia afirma que aquilo que pensamos pode influenciar profundamente aquilo que sentimos no corpo. A mente fala com o corpo o tempo todo e o corpo responde à altura. Talvez alguém ainda esteja perguntando: mas se ele não tem HIV, de onde é que vêm todos esses sintomas? Essa é uma boa pergunta. Porque quando nós falamos da influência da mente no corpo, não estamos dizendo que a pessoa está a imaginar sintomas. Os sintomas são reais. O cansaço que ele sente é real, a fraqueza e tudo que acompanha, até a perda do peso, pode ser real. O que acontece é que o cérebro consegue alterar o funcionamento do nosso organismo quando permanece muito tempo em estado de alerta. No caso desse jovem específico, o medo de estar infectado faz com que ele viva constantemente preocupado. E, consequentemente, ele pode ter um péssimo sono, ele pode dormir mal e acorda cansado, ele pode perder apetite e, consequentemente, comer menos. E isso pode gerar uma perda de peso significativa e pode gerar fraqueza no corpo. E ele passa o dia observando o próprio corpo. Até pequenas sensações que normalmente passariam desapercebidas, ele se atenta. E, além disso, viver em estado de tensão durante semanas e meses consome muita energia física e emocional.
É como se tivéssemos a manter um carro ligado dia e noite e sabemos que mais cedo ou mais tarde o combustível vai acabar. Isso acontece também com o nosso corpo. Por isso que muitas vezes os sintomas não são produzidos pela doença que a pessoa teme, são produzidos pelo esforço que o organismo está fazendo para lidar com esse medo, de forma constante, permanente. Obviamente que o corpo está cansado, não necessariamente da doença, mas sim do estado de alerta permanente que o indivíduo vive.